Quanto custa deixar de ser MEI? É isso que você vai aprender nesse vídeo. Mas antes, se você não me conhece, meu nome é Camila Souza, eu sou contadora e aqui é a casa de MEI de primeira viagem. Pera, não pula, eu garanto que vai valer a pena. Eu ajudo você a fazer o seu MEI crescer de maneira sustentável e lucrativa por meio dos meus produtos digitais. O mapa do MEI Pocket, que é uma maneira de você saber tudo sobre MEI de fácil acesso e blindar o seu MEI, o seu CPF, o seu CNPJ de qualquer fiscalização do governo. Eu te ajudo também através do Conte App, o meu aplicativo financeiro. Chega da bagunça financeira, você vai separar o que é dinheiro da sua pessoa física, o que é dinheiro da sua empresa, vai saber precificar, vai fazer metas financeiras e cumprir essas metas. Faça o seu teste grátis do Conte App. E também, para quem não gosta muito de aplicativo e prefere o Excel, tem a planilha de vendas de controle MEI, onde você vai gerar o relatório obrigatório de maneira automática e controlar os seus limites do MEI. E para quem ainda quer ser mais avançado na parte da gestão, tem também o meu curso online de contabilidade para não contadores. Tudo que você que empreende precisa saber sobre contabilidade de maneira descomplicada, linguagem fácil para você aprender e saber falar com o seu contador quando chegar a hora. O link de todos esses produtos estão aqui na descrição do vídeo. Confira. Primeiramente, eu quero te explicar que o seu MEI já é uma ME, já é uma microempresa. Se você olhar no seu cartão CNPJ, você vai ver que no porte você vai ter a literal ME, microempresa. Acontece que o MEI é um tipo simplificado de ME em relação ao pagamento dos seus impostos. A gente tem aquele boleto fixo mensal, principalmente, tá bom? E aí, na maioria dos casos, a gente está falando desse tipo específico de impostos, né? Como que o MEI, nessa nova modalidade, vai pagar os seus impostos e vai ter as novas obrigações. Mas eu vou te trazer aqui uma noção, uma breve noção, porque não dá para falar um número exato, porque isso vai depender muito da onde você trabalha, né, da cidade, porque cada cidade, estado tem suas próprias regras. Mas eu vou te dar aqui uma estimativa para você se planejar para quando chegar esse momento tão importante de fazer crescer o seu negócio. E um ponto muito importante eu quero deixar claro. Nesse vídeo eu não vou abordar a questão dos custos quando o MEI ultrapassa o limite de faturamento, tá bom? Porque aí vai ter imposto, vai ter multa, às vezes juros sobre esse valor. Eu tô falando então de uma pessoa que já sabe que o seu negócio vai expandir, ela está se planejando antecipadamente para fazer a saída do MEI, que é o que a gente chama de desenquadramento. E aí eu vou separar esses gastos em duas modalidades. Os valores que você vai ter que pagar referentes ao desenquadramento e os gastos mensais que você vai ter a partir dessa migração, desse desenquadramento mensalmente, porque a sua empresa ela vai ter novas obrigações, tá bom? Então, o primeiro gasto que eu vou abordar aqui é a taxa na junta comercial do seu estado. Eu vou dar o exemplo de São Paulo, que eu moro em São Paulo, e a gente tem a JuSesp, que é a Junta Comercial de São Paulo. Você vai ter que pagar uma taxa referente a essa alteração que você vai fazer do seu MEI, e você vai precisar observar se você vai continuar como empresário individual, que aí já é a natureza jurídica da sua empresa, ou se você, por exemplo, já quer abrir uma sociedade. Uma sociedade, ela pode ser de uma pessoa só você, ou se você já está pensando, às vezes, em ter sócios e sócias no seu negócio, tá? Uma das principais diferenças quando a gente fala nessa questão da parte de natureza jurídica é que o empresário individual, ele acaba respondendo com os bens pessoais para a empresa, então às vezes se você tem dívidas pela empresa, isso afeta o seu patrimônio pessoa física, e na sociedade limitada está limitada à empresa, tá? Então eu vou trazer aqui o valor. Continuando como empresário individual, em São Paulo o valor é de R$ 91,44 no ano de 2025 e essa tabela, normalmente ela sempre é atualizada anualmente, tá? Então esse seria o valor da taxa da junta comercial que você vai pagar uma vez no processo do desenquadramento. Um outro custo que você vai ter, mas é uma vez por ano, é a taxa da prefeitura. Aqui em São Paulo é chamada de TFE, Taxa de Fiscalização do Estabelecimento. Essa taxa eu não vou conseguir te falar qual vai ser o seu valor exato, porque ela depende da sua atividade, do seu KNAI. Lembra quando você escolheu qual atividade você ia prestar como MEI? Então ela depende de qual é a sua atividade, ou mais de uma se você tiver, e também em alguns lugares depende ali do número de funcionários que você tenha. Tá bom? Então, em São Paulo, eu vou trazer aqui um exemplo da parte de contabilidade, que em 2024, essa taxa foi de R$ 559,16. E a cobrança, ela foi única uma vez ao ano, mas todo ano você vai precisar pagar
essa taxa, tá? Eu atendi uma empresária que era de Salvador e lá a taxa da prefeitura anual, o primeiro ano que ela pagou, foi de R$ 1.575. E eles parcelaram lá em 3 vezes. E ela também precisou pagar uma taxa de vistoria do bombeiro no valor aproximado de R$ 242. Então, veja que esses gastos, eles dependem muito da onde você mora, de onde que está a sua empresa, tá? Quando você contratar o contador, que já é o próximo gasto que eu vou te falar, é legal você já perguntar para ele todos esses custos, tá? Até para você se planejar melhor. Então já vamos ao terceiro gasto, que é o gasto com o profissional que vai fazer o desenquadramento para você. Eu recomendo que você tenha o acompanhamento de um profissional, principalmente alguém da contabilidade, porque essa parte é muito burocrática. Aqui em São Paulo, se tiver que ir presencial, é uma dor de cabeça. E aí você vai me perguntar quanto que custa, né? A gente tem vários valores aqui, mas eu trouxe uma média de colegas que eu conheço que podem cobrar de 500 a 1.200, 1.300 reais, dependendo do quê? Da complexidade do seu negócio. Então, por que a pessoa cobraria ali mais de R$ 1.000, né? Como eu te falei, vai depender muito de como é o processo na junta comercial, se tiver que fazer essas idas e vindas presencialmente, então tem aquele custo da pessoa fazer isso. Também tem muito a questão de como é a sua empresa, quantas atividades você vai escolher, vai ter uma parte ali na junta comercial que é a pesquisa de viabilidade, que é do seu endereço. Em alguns lugares isso é bem complexo, é uma etapa burocrática que exige muitas análises. E no meu exemplo eu vou colocar aqui o preço base de uma contadora parceira que cobra R$ 500 para fazer o desenquadramento de um MEI aqui em São Paulo. E um outro gasto que você vai ter anualmente é do certificado digital modelos ECNPJ e ECPF. Isso nada mais é do que uma assinatura eletrônica, é um arquivinho que a gente baixa no nosso computador e permite ao contador enviar todas as obrigações que o governo exige que o contador envie mensalmente, mas também fazer essas assinaturas durante esse processo de desenquadramento. Então, desses gastos anuais que você vai ter, a gente tem esses pontuais, então tanto a taxa da JuSesp como ali o custo do desenquadramento, você só vai pagar uma vez, e a questão da taxa da prefeitura ou outras taxas que possa haver no seu processo, como eu comentei ali de bombeiro, vistoria, e a parte do certificado digital, normalmente você vai precisar fazer isso uma vez ao ano, tá? Então vai ser um gasto que você vai precisar colocar na sua organização financeira para já ter aquele valor quando chegar o momento de pagar. E se até agora eu estou conseguindo te ajudar a descomplicar esse assunto, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber mais conteúdos como esse. Eu sei que não é fácil entender esses processos mais burocráticos e a minha missão aqui é descomplicar. E agora a gente vai falar da segunda modalidade, que são os gastos mensais que você vai ter quando você sair do MEI. Como, por exemplo, você vai precisar obrigatoriamente ter um contador, porque o contador ele é responsável por essa parte fiscal, contábil, a parte de departamento pessoal da sua empresa. Ele vai precisar enviar várias informações ao governo, seja mensalmente, seja anualmente, e só quem pode fazer isso é o contador, porque ele estudou, se especializou. E o governo exige que o contador dê ali o selo dele, né? Mostre que tudo que aconteceu naquela empresa, da parte financeira, as entradas, saídas, as notas fiscais, tudo esteja conforme as regras. E qual é o custo dessa contabilidade? Você vai ver que existem contabilidades online que cobram ali seus 150, 190 reais no mês, mas você precisa observar a questão de suporte, principalmente. Mas eu vou falar aqui de colegas, e inclusive da minha parceira, que eu tenho, que começa cobrando a partir de R$ 397 reais por mês. Então, o contador ele vai ser responsável por essas obrigações, como eu te falei, mas você também pode perguntar se ele presta outros serviços, como por exemplo a parte ali de gestão e emissão de nota fiscal, a parte mesmo de gestão financeira, se nisso está incluso também folha de pagamentos, às vezes você quer ter um funcionário ou mais, e aí são outras obrigações que o contador precisa também enviar ao governo, e aí tudo isso ele vai te falar qual que é o custo, né, qual que é o gasto mensal que você vai ter, tá? Mas eu vou te passar esse valor de 397, que é uma prática aqui do mercado digital, que é onde eu estou mais inserida. A parte de Prolabore. Você que trabalha na sua empresa, né, o sócio, a sócia da sua empresa, tem uma discussão ali se precisa ou não retirar Prolabore, mas a gente tem um entendimento da Receita Federal que o sócio que trabalha na administração da empresa, ele precisa retirar uma parcela ali da sua remuneração como Prolabore, que é tipo o salário de quem trabalha na empresa, tá? E aí como que você vai definir esse valor? Você vai ver que muitos contadores indicam que você defina o salário mínimo.
Então, hoje a gente tem o valor de R$ 1.518, eu estou em 2025, né, gravando esse vídeo. Por quê? Sobre esse valor, você vai ter que pagar o INSS, que é a Previdência Social, 11% sobre o seu Prolabore. Por isso que o contador ele vai colocar o mínimo ali, 1.518, para você pagar menos, que hoje dá um total de R$ 166,98. Eu recomendo que você faça essa retirada do seu Prolabore para evitar qualquer dor de cabeça com a Receita Federal, mas provavelmente você no seu MEI você já tira um valor para você na sua pessoa física, né? De tudo que você vende. Uma parte você deixa na empresa, outra parte você tira para você. Então, para os fins aqui de quanto aumenta, né? Quanto custa a mais sair do MEI, eu não vou colocar esse Prolabore de 1.518, tá? Eu só vou deixar o INSS, que é um valor ali a mais, que hoje você paga o boleto fixo mensal, e você vai precisar pagar esse imposto sobre o seu Prolabore. Já entrando no próximo gasto, que é quanto você vai pagar de imposto, isso vai depender da sua atividade, do seu KNAI. Então, eu vou dar um exemplo de curso online. Quem vende aqui curso online paga 6% de imposto sobre o faturamento. Então, se você vende aí R$ 10.000 por mês, você vai pagar R$ 600 de imposto por mês. Lembrando que essa é a regra atual, a gente está passando pela reforma tributária, tá? Isso vai mudar conforme a reforma tributária for evoluindo, mas é a realidade de hoje. Mas vamos aqui no meu exemplo, a pessoa que vende cursos online, ela vende R$ 10.000 por mês, então no ano a gente tem um total de R$ 120.000 e nessa faixa ela paga 6% de imposto, tá? E aí esse imposto ele vai crescendo também conforme vai aumentando o seu faturamento. A gente tem uma legislação específica que define essas alíquotas de imposto, mas como eu falei, isso também está em mudança por causa da reforma tributária. E agora eu vou falar de mais 3 gastos extras que você pode ter. Eu não vou contabilizar isso no nosso total, que depois eu vou fazer aqui um resuminho para você de todos esses gastos para a gente fechar o vídeo. O primeiro deles é você ter que contratar um sistema de emissão de nota fiscal. Isso vai depender também da complexidade da sua empresa. Se você vai emitir muitas notas no MEI, principalmente nota de produto. Quem vende curso online, né, que faz os lançamentos, aí já vende um monte de curso naquele mês, tem que ficar emitindo isso na mão manualmente, é trabalhoso. Então, pode ser que você tenha a necessidade de contratar um sistema de nota fiscal. Nesse meu exemplo, por exemplo, uma pessoa que vende o curso, a gente tem o Enotas, aí eu trouxe aqui o gasto mensal que você teria, 137 por mês, o plano inicial do Enotas. Então, considere isso também, peça a ajuda, o apoio do seu contador para fazer essa pesquisa para você, tá? E aí seria uma comodidade que você teria se você tem que emitir muitas notas fiscais, se você vende muito. Porque quando você sair do MEI, você vai precisar emitir nota fiscal de todas as vendas, sem exceção. O segundo gasto seria contratar um escritório virtual ou fiscal para funcionar a sua empresa, seria o endereço comercial ou fiscal da sua empresa. Isso porque muitas pessoas não querem deixar exposto o seu endereço da casa, né? Isso vai ficar lá no cartão CNPJ, é um dado público, mas também porque muitas residências, às vezes, não pode funcionar uma empresa ali, tá? Na hora lá que estiver sendo feito o desenquadramento, eu já comentei aqui que vai ter a pesquisa de viabilidade, ela vai olhar para o endereço. Então, às vezes, no seu endereço não pode funcionar aquela atividade ou não pode funcionar a empresa, e aí você vai precisar verificar essa opção de ter um endereço fiscal ou comercial. Contadores normalmente têm parcerias com essas empresas, às vezes o próprio escritório do contador ele te oferece para você colocar o endereço da sua empresa no escritório dele, mas eu trouxe aqui um gasto aproximado de um escritório que eu conheço aqui em São Paulo, que é o Escritório Virtual BR, que tem planos a partir de 18 por mês ou R$ 48 por mês, dependendo também se você só presta serviços ou se você vende produtos também. E o terceiro gasto é o de FAO. Já falei sobre isso em outros vídeos. É a diferença de alíquotas quando você faz compras no CNPJ da sua empresa que venham de outros estados. E, novamente, isso depende muito do seu estado e de onde você está comprando, tá? Então, o contador, ele também vai avaliar isso para você. Então, às vezes, a pessoa, principalmente quem tem e-commerce, né, faz muitas compras para poder revender, ou mesmo compra muitos materiais para poder prestar um serviço, e aí tem que pagar, conforme o valor dessas compras, essa diferença de alíquota. Isso também serve para o MEI em muitos casos, tá? Mas eu sei que no MEI, às vezes, as pessoas nem sabem que isso existe, mas o seu contador vai pontuar isso para você, então é um custo que você precisa ter em mente. É muita coisa mesmo, né? É complexo. Então vamos sintetizar tudo isso aqui na tela para você ter uma noção. Então, dos gastos que eu falei, que são os pontuais e os anuais,
a gente vai ter uma estimativa, lembrando aqui em São Paulo, de R$ 1.350,60 e dos gastos mensais que você vai ter saindo do MEI, uma estimativa de 1.164, sem a retirada do Prolabore. Considerando a sua empresa no Simples Nacional, que paga o imposto, um percentual sobre o que você fatura, né, sobre as suas vendas, é um gasto que você precisa se planejar para arcar. Não estou entrando aqui no mérito se é justo, se não é. Eu acho que o impacto de sair do MEI é muito alto, por isso que tem um projeto rolando de ter uma rampa de transição, para o MEI ter aí uns 6 meses para ir se preparando, né, para esse novo tipo de obrigações, esse novo tipo de empresa, mas isso ainda não foi aprovado, tá? Tô te falando a realidade de hoje, enquanto eu tô gravando esse vídeo, em outubro de 2025. E aí você realmente precisa se planejar financeiramente para dar esse passo tão importante no seu negócio. E é por isso que eu deixo o convite aqui de fazer o teste grátis do Conte App, que é o meu aplicativo financeiro de organização das contas pessoais e também das contas da sua empresa, para você já ir montando essa reserva desses gastos quando chegar a hora de sair do seu MEI. O link está aqui na descrição desse vídeo. Bem, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer esse assunto. Fica com Deus e até o próximo vídeo.